página 73 do nosso material didático. Falamos do movimento Holiness, que foi um movimento chamado Movimento de Santidade na história. E eu falei para vocês que, na verdade, esse movimento Holiness é o quê? São igrejas anabatistas, pentecostais, que estavam sendo oprimidas pelos católicos e pelos protestantes, e que elas estão alcançando liberdade, tá bom? E estão aparecendo sinais da verdadeira igreja de Jesus, tá bom? Além do movimento Holiness de 1840, eu falei para vocês também de um católico, tá bom, chamado Alfonso Liguori, né, que ele, coloquei até o tema como a bestialidade, em que ele descrevia Jesus Cristo sempre como alguém que quer punir só a humanidade, e Maria como alguém misericordiosa. Então ele dizia que tinha visão sobre Jesus, duas escadas. Uma estava Jesus, em que Jesus ele aparecia com o rosto bravo, querendo punir o homem. E na outra escada aparecia Maria, né? Então o católico subia pela escada de Maria, e Maria dizia para Jesus: é assim que devemos receber os santos. Uma coisa absurda, né? Bom, então esse período que nós estamos estudando agora, 1839, 1840, nós vamos dar um salto para 1848, que é o item 58 aí do nosso material didático. E esse título, ele diz o seguinte: a primeira igreja anabatista organizada na Suécia. Só desligar o aparelho aqui que está fazendo barulho. Então, 1848 da era cristã, vai ser organizada a primeira igreja anabatista na Suécia. A Suécia, irmão, nós temos visto, foi um país que ele teve uma reforma protestante mais tranquila. Na época, o rei, é o que nós vamos ver agora, ele decretou o seguinte: olha, aqui é todo mundo protestante, é todo mundo luterano, independente do que a pessoa pregasse. Então tinha igreja luterana que batizava criança, ligada ao Estado, e tinha igreja luterana independente, né, que não era ligada ao Estado, ok? Então, eu comento, a Suécia seguia a confissão luterana, e as igrejas de linha anabatista começavam a se organizar no mundo, ou seja, elas estavam se destacando nesse período, né? Estão crescendo. Por quê? Falei para vocês que a perseguição, no geral, terminou no ano 1800. Vimos que a Espanha, ela manteve a perseguição, tá bom? E só encerrou essa perseguição, a Inquisição, como eles chamam, no ano 1834. Ou seja, nós estamos, por exemplo, na Espanha, 14 anos que tinha encerrado a perseguição. Outros países já tinham encerrado com a perseguição. Então, a Suécia, ela vai ser um destaque, não, nas igrejas pentecostais, nas igrejas anabatistas. Pela história do Brasil, o Brasil ele foi evangelizado principalmente por pentecostais que vieram da Suécia. Então, ela vai ter uma importância na história. Bom, prosseguindo ainda na página 73, né, do nosso material didático, eu leio aí. Eu coloquei aí um texto do historiador Samuel Valério, é um livro interessante que eu sugiro a vocês, ele está na bibliografia. O título do livro é Uma Nova Origem do Pentecostalismo, a trajetória da Igreja Batista Sueca no Brasil. Então ele fala da história da Igreja Batista Sueca, que ela praticamente gerou a Igreja Batista Independente no Brasil, que é uma igreja pentecostal. Lembre-se que nesse período da história,
diversas igrejas estão sendo chamadas de igreja batista. Ok? A Assembleia de Deus, vamos dizer, até hoje, ela pode ser chamada de uma igreja batista. Por quê? Porque ela batiza adultos. Então, até esse período, praticamente não tinha igrejas assim registradas. Mas, a partir desse período agora, as igrejas vão começar a se registrar e vão começar a dar nome. Igreja de Deus, Igreja do Nazareno, Igreja Batista Independente, Assembleia de Deus. Então vão surgir diversas denominações. Mas até esse período, praticamente, elas estão todas sendo chamadas de batistas ou anabatistas. Tá bom? Pois bem, então, esse historiador diz, John Ongman, coincide com um período de fortes mudanças sociais na Suécia e também com o desenvolvimento das igrejas livres. O que são igrejas livres? São igrejas anabatistas. Havia a igreja estatal, que era a igreja luterana, tá bom? Que era ligada ao Estado, os bispos dela seguiam, tá bom, o rito luterano e eram todos assalariados pelo Estado. E haviam aquelas que não queriam ligação com o Estado. Por quê? Estar ligado ao Estado significava estar ligado a determinadas regras, né, que iam contra o ideal das igrejas livres ou igrejas anabatistas. O historiador prossegue. Como uma parte significativa dessas mudanças, certamente o contexto batista forma 3 períodos claramente distintos em sua vida. Crescimento e juventude na região de Jamtland, mais ou menos 20 anos nos Estados Unidos e mais ou menos 40 anos na cidade de Oregon. Guarde esse nome, cidade de Oregon, porque é dessa região que vão partir a maioria dos missionários. Aqui, as igrejas anabatistas, já tendo maior liberdade, elas vão começar a organizar seminários. Nos Estados Unidos, elas já estavam organizando, porque os Estados Unidos foi praticamente assim, um dos pioneiros em liberdade. Eles estavam afastados da Inglaterra, onde havia mais perseguição, lá em 1600, 1690, mas a partir de 1700 a Inglaterra já deu liberdade para o povo, os anabatistas já não eram mais perseguidos, foram soltos milhares de anabatistas que estavam presos, ok? Nos Estados Unidos, desde o princípio, a perseguição não foi ferrenha, porque as pessoas podiam chegar e procurar uma área vazia, né, chegar com um navio, 40 pessoas ocupam aquela região pertencia a ela, então até os protestantes chegarem ali e começarem a matar, como foi no caso das bruxas de Salem, demorou mais, né? Tá bom? Então aqui na Suécia, essa cidade de Oregon, ela vai ser um local de destaque, onde vão se organizar seminários e onde enviarão os missionários para o Brasil. O historiador prossegue. Os 2 primeiros períodos o influenciaram fortemente quanto à sua perspectiva sobre a vida cristã, ministério, e quando ele vai para Oregon como pastor em 1890, certamente a sua perspectiva sobre missões, como aponta Jason, ou seja, essa cidade, além de se destacar em organizar um seminário e igrejas pentecostais, essa cidade ela também vai começar a enviar missionários para todo mundo. Lembre-se, igreja protestante não tinha nada de missionário. Missionário deles era como Calvino mandou uns homens que eles chamam de missionário, mas eles vieram aqui para a Baía de Guanabara, na verdade, para espiar, para olhar essa região e depois a França invadir, tanto que invadiram. Vocês conhecem a história que Estácio de Sá expulsou os franceses daqui, né? Mas os primeiros espias que Calvino mandou, a coroa portuguesa pegou eles aqui e matou, porque eles não eram missionários. Eles vieram, na verdade, estudar a região para a França invadir. Lembrando que Calvino trabalhava na França, né? O historiador prossegue. Entre homens como Scott, havia, entre outros, Nilson, que viveu de 1890 a 1881,
e Anders Weiberg, que vieram a desenvolver uma tendência mais radical de igrejas livres. Olha o que esse historiador está falando. O que significa mais radical? Significa alguém que quer separação. Por exemplo, hoje, todos os cristãos que quiserem separação da igreja católica e das igrejas protestantes podem saber que vai ser chamado de radical extremista. É assim que eles fazem, é difamando as pessoas. Eu estava conversando com um que ele era da Assembleia de Deus, virou protestante, e ele imediatamente me chamou de fundamentalista. Eu falei para ele, olha, observe a importância de um diálogo em que os opostos, eles não começam a caracterizar o outro, difamar o outro, chamando de liberal ou chamando de extremista, de fundamentalista. Tá bom? Nós temos que dialogar sem fazer esse tipo de classificação pejorativa. Tá bom? Mas aqui ele já está chamando de tendência mais radical. Então, tendência mais radical, entenda, existiam igrejas que elas queriam estar bem separadas, principalmente da igreja luterana. Lembre-se que a igreja luterana, ela continua praticando até hoje a crença no purgatório e o culto aos mortos. Você encontra isso até nas 95 teses de Lutero. Então é uma igreja que os cristãos querem ficar separados dela. E por isso a história se dirige a eles chamando de radical. Eu tenho cuidado tremendo com isso, eu vou filtrando. Eu procuro colocar para vocês aqui textos de historiadores, mesmo que ele às vezes discorde algum ponto do que eu estou explicando para vocês, mas isso é útil até para esclarecer mais o nosso ponto de vista, né? Bom, prossegue. Tendências mais radicais de igrejas livres, anabatistas, e se tornaram as pessoas que abriram o caminho para os batistas internacionais na Suécia. Ou seja, os anabatistas aqui estão sendo chamados de batistas, sempre lembrando para vocês. No Brasil, por exemplo, existem 7 igrejas que ainda se chamam batistas, mas a Assembleia de Deus pode ser classificada também como batista, só que ela não usa essa nomenclatura. Tá bom? Então, observe, essas igrejas que ele está chamando de radicais serão as igrejas missionárias, as igrejas que vão pregar o Evangelho, enviar pessoas para diversas partes do mundo. Ele prossegue. Nilson contribuiu para que em 1848 a primeira igreja batista na Suécia fosse formada. Ou seja, eles não tinham liberdade ainda para registrar. Eles eram tolerados, tá bom? Eles eram tolerados, mas normalmente eles tinham que fazer estudo nos seus lares. Eles não iam na igreja luterana. Ok? E prossegue. Weiberg se tornou o mais importante predecessor para os primeiros batistas na Suécia. No ano de 1851, ele se converteu à confissão batista sobre o batismo, deixou o seu sacerdócio luterano e no ano seguinte publicou um livro épico, Quem Deve Ser Batizado. Bom, com a liberdade, o que está acontecendo na Suécia agora? Está acontecendo o que nós vimos na Inglaterra, lá nos anos 1700. Lembrando que a Inglaterra foi um país que ele terminou com a perseguição cedo, porque a religião lá, os protestantes mataram até reis. Então eles queriam acabar com esse problema de religião oficial, né, e religião que não era tolerada pelo Estado. Ok? Mas, e lá eu falei com vocês, muitos homens de destaque na igreja pagã anglicana, eu chamo de pagã porque ela pratica o culto aos mortos. Quem chamar isso de igreja esqueceu o que é cristianismo, esqueceu o que a Bíblia Sagrada ensina, tá bom? E aqui nós temos um exemplo, então, de alguém que ele era um destaque, porque, claro, a igreja luterana, sendo a igreja do Estado, as pessoas estudavam, ok? Nas faculdades, lá, nas escolas formais. Aquele que era anabatista, ele não podia, ele tinha que se organizar em lares, fazer culto nos lares. As igrejas não tinham liberdade. Por que eu estou citando um historiador? Para mostrar para vocês. Ó, o historiador está dizendo, em 1851 é que vai ser organizada a primeira igreja
que eu vou chamar de Anabatista. Ele está chamando de Batista aqui. Tá bom? Por quê? Porque um homem que pertencia à igreja luterana, ok? Ele se converte à igreja anabatista e ele publica esse livro, Quem Deve Ser Batizado, onde ele critica o batismo de recém-nascido. Bom, passaram-se, irmãos, vejam, 170 anos e esse debate continua. Tem pessoas ainda defendendo que o batismo de recém-nascido tem valor, quando ele, na verdade, não tem nenhum valor para Deus. O batismo cristão exige confissão de fé. Você tem que dizer que crê na obra de Jesus Cristo, na obra expiatória de Jesus Cristo para purificar os seus pecados. Você abre mão de tudo que você fez, pede perdão e confessa a fé em Jesus. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse batismo que tem valor. Outro batismo, o batismo de recém-nascido, ele não tem valor diante de Deus. Isso pode chocar alguns. Por que eu quis botar o texto aqui do historiador chamando de radicais? Tá bom? Porque se você falar isso, você vai ser chamado de radical. Se algum dia eu encontrar, por exemplo, com Augusto Nicodemos, um presbiteriano, qualquer presbiteriano que eu encontrar, eu tenho que falar para ele, por um compromisso com as Escrituras, eu tenho que falar para ele, olha, o teu batismo não tem valor nenhum. O batismo que é feito quando recém-nascido, ele não tem valor diante de Deus. E o batismo da igreja presbiteriana, ele vem da igreja católica, ou seja, vem da Babilônia apocalíptica, então não tem valor. Não tem valor. Você tem que procurar uma igreja cristã, seja Assembleia de Deus, Batista Independente, do Nazareno, Igreja do Evangelho Quadrangular, procurar essas igrejas que têm o batismo que vem dos apóstolos. E você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois de você confessar os seus pecados e abandonar essas heresias católicas, como a doutrina da predestinação, batismo de recém-nascido e outras heresias, né? Tá bom? Então aqui, esse sacerdote luterano, ele abandona aquele sacerdócio e, vamos dizer, aceita Jesus, escreve esse livro, ok? Quem deve ser batizado. O historiador prossegue. A luta por liberdade religiosa na sociedade sueca contribuiu para a união dos batistas, ou anabatistas, que naquele momento formavam um só grupo. Posteriormente, houve um cisma entre os batistas. Os batistas tinham uma visão congregacionalista. As igrejas eram independentes e não havia nenhum órgão superior que respondesse por todos. Isso é padrão nas igrejas anabatistas. Tá bom? As igrejas são independentes. Até hoje, por exemplo, as convenções, elas não podem interferir, estou citando o exemplo da Assembleia de Deus, ela não pode interferir numa igreja. A igreja ela é independente da convenção. A convenção pode até falar o seguinte, olha, você está pregando doutrinas diferentes, então nós vamos te cortar da convenção. Mas a convenção não pode chegar lá e mudar o pastor. Nas igrejas estatais, como a igreja luterana, isso acontece. Tá bom? As igrejas, elas são ligadas, o bispo pode ser tirado a qualquer momento. Mas nas igrejas anabatistas, que estão sendo chamadas de igrejas livres, igrejas batistas ou congregacionais, essas igrejas, elas são independentes. Então, eu recomendo a vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema de história da igreja, esse é um dos livros que eu recomendo a vocês, Uma Nova Origem do Pentecostalismo, ok? Tem ele aí, vocês podem pesquisar na internet e comprar, né? Bom, coloquei a figura aí desse homem, porque é uma figura importante, ele era um pastor luterano, que eu digo, ele aceitou Jesus como Salvador, e é assim que nós temos que definir quando um luterano se torna anabatista, porque ele era um pagão. Quem acredita em purgatório e pratica o culto aos mortos, eu estou falando só uma doutrina essencial. E tem outras heresias no luteranismo, né? Tá bom? Quem acredita nessas coisas, segundo a Bíblia, ele pratica abominação. Foi isso que Deus falou para Moisés. E é interessante que o próprio Calvino reconhece que culto aos mortos, oração pelos mortos, é uma prática pagã. Ok?
Então eles deveriam abandonar a crença deles de que eles saíram da Igreja Católica, porque aquela então era uma igreja pagã. Ou seja, nesse ponto Calvino, ele concorda, eu concordo com ele. Só que ele não diz que ela era uma igreja pagã, ele diz que mesmo cultuando os mortos, ela era a igreja cristã. Essa é a incoerência de Calvino. Eu quero ver um calvinista explicar isso. Você saiu de uma igreja que Calvino disse que ela era pagã, pelo menos há 1.200 anos. Desde Constantino até Calvino, são cerca de 1.200 anos. Como que a igreja de Jesus vai praticar paganismo por 1.200 anos? O primeiro segundo de vida que ela praticou paganismo, ela já não era mais cristã. É algo completamente incoerente. Bom, prosseguindo a leitura. Weinberg era um pastor luterano, mas ao encontrar o pastor anabatista Johann Gerhard Oken, no ano 1851, abandonou o luteranismo e passou a frequentar a igreja anabatista. Em 1852, escreveu duas importantes obras, além daquela que ele citou, Quem Deve Ser Batizado, ele escreveu também O que Significa o Batismo. Weinberg também organizou uma confissão de fé batista sueca, em 1856. Bom, quando você vê assim um bispo luterano ou um bispo católico que se converte ainda nesse período que as igrejas anabatistas estão começando a ter liberdade, o que acontece? Ocorre que um homem que estudou muita teoria, era um bom teórico, se converteu a Jesus. Então, quando ele chega na igreja, quem ele encontra? Ele encontra pessoas simples. Foi comigo assim na Assembleia de Deus. Eram todas pessoas simples, pessoas que aprenderam a ler para ler a Bíblia. Não? O meu pai era assim. Ok? Isso em 1983, quando eu voltei para a igreja, né? Voltei para Jesus, e logo no ano seguinte me matriculei num seminário. Então, os antigos, eles pegavam a Bíblia, pegavam um trecho da Bíblia, lia aquele texto e ali pregava para o povo. Era só isso, era só a Bíblia. E então, o que ocorre? Aí vem um homem que, por exemplo, tem conhecimento de grego, conhecimento de hebraico, porque estudou essas teorias. Então, quando ele chegava nessa igreja, ele se tornava importante nessa igreja, se destacava. Eu vou lembrar vocês, o padre chamado Menon Simons, que era um grande erudito, tá bom? E viu anabatistas serem martirizados e os anabatistas pregando para aqueles hereges que martirizavam eles, normalmente católicos e protestantes. Ele abandonou a igreja católica, foi para aquela igreja anabatista, aceitou Jesus, se tornou uma pessoa de destaque, se tornou pastor, tanto que a igreja que ele pastoreou ficou conhecido na história como igreja menonita, mas é uma igreja anabatista, ok? E esse Weinberg também vai se tornar essa pessoa importante. Bom, nesse mesmo livro, tá bom? Ele faz uma citação da vida desse Weinberg. Ele comenta: na biografia de Anders Weinberg, escrita por Jonas Stradlin, pode-se verificar que Ongman encontrou-se com Weinberg na sua viagem pela região de Jandla em 1867. Weinberg notou que muitos pareciam ser chamados por Deus para o ministério evangelístico, ou seja, ser missionário. No seu estudo sobre o movimento de avivamento, presta atenção, porque esse livro exatamente conta exemplos de pentecostalismo. No caso, a dedicação dele é à Suécia, tá bom? Exemplos de pentecostalismo muito antes da Rua Azusa, muito antes do século XX, que eles dizem que o pentecostalismo nasceu no século XX. Eu estou mostrando para vocês que não. Lá na Inglaterra, em 1700, 1650, nós encontramos igrejas pentecostais que viviam escondidas porque eram extremamente perseguidas. Por quê? Você dizer, por exemplo, eu tive uma revelação aqui, vou contar para a igreja uma revelação. O protestante já mandava matar. Por quê? Ele dizia, você está se igualando à Bíblia. A Bíblia é a revelação, não existe outra revelação. Isso não é verdade, os protestantes estão errados. Eu mostrei para vocês aí trechos de Lutero e Calvino criticando as igrejas
que acreditavam em uma revelação. O dom de revelação, ele é submisso à Bíblia. Ninguém diz que esse dom de revelação ele tem a mesma autoridade da Bíblia, mas os católicos e os protestantes acusavam isso. Então os pentecostais tinham que ficar escondidos, fazerem os seus cultos particulares, porque se eles fizessem abertamente, eles seriam mortos, ok? Então, o porquê ele está chamando aqui de avivamento? Avivamento, ele já está exatamente identificando, nós estamos no final da página 74, né? Início da página 75, esse movimento de avivamento já é o que? Ele sai da igreja luterana e ele, na verdade, ele encontra uma igreja pentecostal, ok? Então ele prossegue, né? No seu estudo sobre o movimento de avivamento em Jutland, Carl Erik Sandler, né? São os nomes, esses nomes suecos são bem complicados, né? Observa que a igreja do vilarejo de Missjö era chamada de mãe dos pregadores. Porque, é claro, irmãos, pega um pregador pentecostal e pega um pregador luterano, que lá era a igreja luterana. Existe até alguns protestantes aí agora que eles estão, eu vou dizer mesmo, imitando os pentecostais. Porque, claro, o pentecostal, o que a Bíblia diz sobre o pentecostal você recebe uma virtude do Espírito Santo. Você recebe uma virtude do Espírito Santo. Com qual finalidade? Pregar com ousadia. Esse é o significado. Vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Agora, existem os artistas de púlpito. Hoje está cheio de artistas de púlpito. Artista, estou falando, pessoas que vão para o púlpito fazer piadas, né? Vão alegrar o público. Né? Infelizmente, existem muitos que fazem sucesso, né? Ok? Mas essa igreja avivada, ela era chamada de mãe dos pregadores, porque as pessoas ali que recebiam o dom de Deus pregavam com ousadia. E prossegue. Bom, estamos na página 75, ok? E prossegue. Naquele tempo saíram daquela igreja, além de Ongman e Stadley, muitos outros pregadores anabatistas. Weiber escreveu no seu diário que durante a visita ele falou sobre o nosso chamado como batistas neste país e os aconselhou sobre a vontade de imigrarem para os Estados Unidos. Talvez fossem estes os pensamentos daqueles jovens que ele encontrou. Durante os anos de dura necessidade, 1867 e 1868, diz que a Europa estava num período de crise e eles em dificuldade, muitos viam a imigração para os Estados Unidos como uma saída. E durante aquele período se deu a primeira imigração em massa. Por quê? Em 1867, os Estados Unidos haviam se livrado do controle da Inglaterra há cerca de 70 anos, em número redondo. Tá bom? Os Estados Unidos agora, com liberdade, ele estava oferecendo às pessoas para virem, as terras eram de graça, você pode chegar aqui, pegar aí um território grande, é um incentivo para você vir e produzir. E isso vai fazer que os Estados Unidos, eles cresçam, eles se destaquem, e era também um país grande, bem maior que a Inglaterra, bem maior que a França, e muitas pessoas vão dizer, olha, os Estados Unidos está tendo muita oportunidade. Então muitas pessoas saem da Europa, no caso eles saem da Suécia. O Daniel Berg e o Gunnar Wigger, que nós veremos a história deles, acontece a mesma coisa. Eles nunca passaram pela Rua Azusa, isso nem existe. Eu não sei se essa história é implantada, né? Eles nem passaram pela Rua Azusa, eles não tiveram nenhuma ligação com eles. Eles já pertenciam a uma igreja pentecostal, ok?